O título, o tema que eu quero usar, e eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, há muitos anos, mas eu gostaria, irmãos, que isso, por favor, por gentileza, entrasse no nosso espírito, entrasse na nossa alma, e que nós pudéssemos estar enraizados, plantados, e que não sejamos como a folha seca, a palha que o vento leva para lá, que o vento leva para cá. Nesse momento onde vocês têm assistido tantas coisas através de internet, através disso, daquilo, queridos, tanto lixo tem chegado diante de você, e muitas vezes você não sabe classificar, isso é lixo e isso não é lixo, isso é coisa boa, isso é coisa ruim. Então eu quero hoje, com a graça de Deus, mais uma vez, tentar clarificar, tentar deixar de uma forma bem notória, bem até palpável, para o seu espírito, para a sua alma, algumas verdades da palavra de Deus. E o meu título é: Jesus Cristo não veio condenar. Jesus Cristo, Ele não veio a esse mundo para trazer condenação. Ele veio salvar, Ele veio salvar, Ele veio trazer salvação. Por isso quero ler o texto de João capítulo 3, o versículo de número 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, a essa terra, não para condenar o mundo, não para condenar as pessoas que habitam nessa terra, mas para que este mundo fosse salvo. Salvo por meio dele. Salvo por meio dele. Então Jesus Cristo não veio condenar, Ele veio salvar. Existe uma verdade que necessita ficar cristalina dentro de cada um de nós. Nós que já cremos que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal, nós filhos amados de Deus em Cristo Jesus, já está mais do que na hora de termos a convicção de que Jesus Cristo foi enviado pelo nosso Pai Celestial com uma missão, uma obra de salvar e não condenar, uma obra de salvação e não de condenação. Mas, irmãos, tem muitos crentes atribuindo a Deus, colocando na conta de Deus, coisas que Deus jamais faria, coisas que Deus jamais fez. Muitos, sem mesmo perceberem, estão dizendo que Deus Pai está matando, Deus Pai está roubando, Deus Pai está destruindo. Muitas pessoas estão dizendo isso. Em outras palavras, estão chamando Deus de o causador do mal, o causador das catástrofes, o causador da miséria humana. Muitas pessoas estão dizendo isso. Amados, até quando os profetas do caos, de plantão, serão ouvidos por nós? Eu fico pensando, você ouve algumas profecias em nome de Deus, colocando na conta de Deus a miséria humana, o ódio humano, o caos humano. Algumas pessoas dizem, é verdade, eu acho que é Deus que está fazendo isso, é Deus que está pesando a mão. Irmãos, até quando nós vamos aceitar acusações desse tipo contra o nosso Pai Celestial? Está na hora de refutarmos, de rejeitarmos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele não deu coisas, Ele não deu qualquer coisa, Ele deu alguém, Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida que vale a pena ser vivida nessa terra. O meu primeiro ponto é: Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo não é religião. Eu quero justificar esse meu pensamento nos próximos minutos com você, por gentileza. A graça divina, ela veio por meio de Cristo Jesus.
A verdade divina, ela veio por meio de Cristo Jesus. Antes de Cristo Jesus, o homem se relacionava com Deus, Deus se relacionava com o homem através de causa e efeito. De obediência, Deus abençoava. Desobediência, Deus punia. Queridos, de Êxodo a Malaquias, todo o Velho Testamento é construído em cima disso. Mas Jesus trouxe a graça. A partir do advento, do nascimento, do ministério, da morte, ressurreição, ascensão, glorificação de Jesus, a partir desses fatos, inaugura-se uma nova época. Inaugura-se um novo tempo. Precisamos entender isso. A verdade e a graça vieram por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo trouxe na sua bagagem um propósito, um alvo: salvar cada ser humano. Independentemente da sua história, independentemente do comportamento humano, independentemente dos costumes, das práticas dos homens, independente do modo de existir desse ser humano, ele veio salvar o ser humano. Aleluia. Não importa a sua posição social, intelectual, econômica, religiosa, Jesus Cristo veio salvar. De repente você que está me vendo agora diz: mas pastor, eu me envolvi em tantas práticas hediondas, tantas práticas maléficas, eu prejudiquei tanta gente, eu entristeci tantas pessoas, eu magoei tantas pessoas, existe esperança para mim? Sim, Jesus Cristo veio nos salvar. Ele não veio condenar, veio libertar cada indivíduo de qualquer necessidade, de qualquer amarra, de qualquer vínculo com os poderes do inferno, de qualquer vínculo e amarra com as trevas, qualquer vínculo com fraquezas, qualquer tipo de força opressora e dominadora sobre a sua vida. Ele veio quebrar esses grilhões e colocar você numa posição de absoluta, de radical liberdade. É a libertação dele que nos liberta de fato. Jesus veio salvar. Salvar no sentido mais amplo, mais profundo e mais alto do seu significado. Toda a significância de salvar está em Cristo. Salvar e não condenar. Olha esse texto de João 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está dizendo isso. Se eu não for, o conselheiro, referindo-se ao Espírito Santo, o Paráclito, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Ele vai convencer os salvos, a igreja, da justiça. E vai dizer que Satanás já está debaixo de juízo e condenação. Quando ele vier, ele convencerá. É o Espírito Santo quem traz o convencimento do pecado. Amados, é o Espírito Santo quem traz o convencimento do pecado aos não salvos. Não é o ódio de Deus que traz o convencimento do pecado. Deus está pesando a mão para que as pessoas se arrependam. Não! Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo quem convence o homem pecador do seu pecado. Meu Deus! Queridos, precisamos estudar a Bíblia, precisamos ler Bíblia, o Evangelho de Cristo. Vejamos, amados, o Espírito Santo veio convencer o homem e não condenar o homem. Ele veio convencer o homem da necessidade do Salvador, Jesus Cristo. Aliás, essa é uma verdade muitas vezes repetida por todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Ele veio salvar, ele veio libertar. Vejamos essa escrita aqui do apóstolo Paulo, Gálatas 5:1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem, por favor.
Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Não deixe alguém colocar um jugo de escravidão sobre você, através de profecias, através de pensamentos, através de religiões, através de costumes. Não deixe, ele diz. Que texto extraordinário, amados. Embora aqui se refira mais precisamente, qual é o contexto do que Paulo está dizendo? Isso, a que se refere primariamente, esse versículo? Ele se refere precisamente à libertação da religião que queriam impor com seus costumes sobre os cristãos gentios. Paulo prega na região da Galácia. Muitas pessoas vêm para Cristo Jesus, aceitam o Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem do amor, a mensagem da graça de Deus. Depois vieram alguns religiosos judeus, nesta mesma região, tentando impor os seus costumes, impor a sua religião sobre os cristãos, sobre os gentios. E Paulo diz, foi para a liberdade que ele nos libertou. Pois esses religiosos diziam que sem adotar algumas práticas do judaísmo, os gentios, novos convertidos em Cristo Jesus, não poderiam ser salvos. Não poderia haver salvação para eles. Os judeus queriam que os novos cristãos gentios importassem do judaísmo costumes, importasse da religião dele algumas práticas. Eles mentiram aos cristãos gentios, veja bem, eles mentiram aos cristãos gentios, dizendo que sem realizar rituais judaicos, eles não seriam salvos, tais como a circuncisão, tais como a guarda do sábado, tais como a guarda da lei de Moisés. Se vocês não fizerem isso, que nós judeus fazemos na nossa religião judaica, se vocês não fizerem, vocês não serão salvos. Eles queriam impor isso sobre os cristãos, sobre os gentios, que encontraram o Salvador Jesus, que receberam a salvação de Cristo Jesus, a liberdade que há em Cristo Jesus. Aliás, leia depois, Atos capítulo 15, nós chamamos de o Concílio de Jerusalém. Foi exatamente isso que foi tratado ali, no Concílio de Jerusalém. E o apóstolo Paulo vem enfaticamente com essa carta aos Gálatas, e diz que Jesus Cristo nos salvou independentemente das nossas obras, e que a salvação nos é dada somente através e por meio da fé em Cristo Jesus. A salvação é uma dádiva, é a graça divina manifestada à humanidade. Ou seja, Jesus Cristo não somente veio nos salvar, mas veio nos salvar de graça. Meu Deus, diga aleluia aí em casa. Essa é a mensagem central do Evangelho. Esta é a mensagem central do Evangelho. Isso são boas notícias. Mais tarde, por volta do ano 313 depois de Cristo, me permite explicar um pouquinho como foi que a religião ou pensamentos religiosos começaram a entrar no Evangelho, na mensagem de Jesus. Permita olhar um pouquinho a história, isso vai ajudar você. 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele estava passando por uma crise no Império Romano. Ele percebeu que o império estava diluindo, ele estava perdendo a influência, o controle. E informaram Constantino que havia um povo chamado crentes, cristãos em Cristo, que haviam se espalhado por toda a Ásia, por todos o território onde ele, Constantino, com seu Império Romano, estava governando. E que esse povo era um povo extremamente organizado, extremamente unido, extremamente importante. E ele então faz a avaliação: se eu disser que eu sou um cristão, que eu tenho a fé deles, eu vou tê-los do meu lado. Isso vai fortalecer o meu império.
eu vou reconstruir o meu império. E aí então, Constantino, entre aspas aqui, sem nenhum pensamento de julgamento, ele se converte. Ele se converte ao cristianismo, à fé cristã. Com isso, cessa a perseguição do Império Romano sobre os cristãos. E por meio desse novo momento do Império Romano, começou a ser introduzida uma mistura de dogmas, de costumes, na mensagem do Evangelho. Começou a entrar ali algumas regras da religião romana, dos romanos, no Evangelho. Começou a haver uma pequena mistura ali. O pensamento religioso cristão, o pensamento religioso, lembra que o meu subtítulo aqui é Jesus não é uma religião. Jesus não tem nada a ver com religião. Começou a entrar um pensamento religioso no cristianismo, que foi denominado de o pensamento religioso cristão, ok? Nessa época. Então o pensamento religioso cristão começa nesse tempo. Em 380 depois de Cristo, no lugar de Constantino, veio um outro imperador chamado Teodósio I. E Teodósio I, ele oficializa o cristianismo como religião do Império Romano. Ele oficializou. Ele escreveu um édito de Tessalônica. O édito de Tessalônica diz, a partir dessa data, todos os que estão debaixo da influência do governo do Império Romano são denominados de cristãos. Pronto. Queridos, essas pessoas, elas não tiveram um encontro com Jesus. Essas pessoas, elas não ouviram o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Elas não ouviram a mensagem de Jesus. Elas simplesmente receberam um título, você agora é cristão. Porque o imperador disse que você agora é cristão. Elas nem tinham contato com a mensagem da salvação, com a mensagem do Evangelho. Eu sou cristão. Consequentemente, elas continuaram a servir os seus deuses, a pensar os seus pensamentos religiosos. Elas continuaram sendo cristãs de título, mas elas continuaram pensando como pensavam antes. Não mudou nada na vida delas. Ou seja, elas não nasceram de novo. Não houve um encontro, um reconhecimento em Cristo Jesus, da salvação que se dá em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aqueles que creem e recebem Cristo Jesus têm o direito de ser filho de Deus, filha de Deus. Isso não aconteceu. Foi uma lei, você agora é cristão. Sim, senhor imperador, pronto. Foi aqui que entrou na mensagem do Evangelho os pensamentos religiosos. Esses pensamentos veio carregado de motivos, e também da cultura judaica, da cultura romana, e também do paganismo romano, dos deuses romanos. Muitos cristãos, sem saberem, estão crendo não somente no Evangelho de Jesus Cristo. Muitos cristãos hoje, frequentando igrejas ano após ano, tem dentro dele o Evangelho de Cristo e também pensamentos religiosos. Ou do judaísmo, ou do romanismo, ou do pensamento grego. Por isso que as pessoas dizem, essa pandemia, essa epidemia é Deus. Porque era assim que os gregos pensavam. Era assim que os romanos pensavam. E isso entrou na igreja, entrou na mente dos cristãos. E passou a ser uma religião. O Evangelho, a mensagem de Jesus, quando eu digo Evangelho, eu estou dizendo a mensagem de Jesus. Jesus, o Alfa, o Ômega, o Filho de Deus, Ele, Jesus. A mensagem de Jesus prega que a salvação é pela graça.
A religião diz, a salvação é pela graça, mas depois que você é salvo, você tem que ralar, meu irmão. Isso é religião. Você tem que se segurar com todas as suas forças, senão ele te joga para o inferno. Isso é religião. Você tem que arregaçar suas mangas, senão Deus, irado, vai jogar um dardo, uma flecha na sua cabeça. Isso é religião. Mas o Evangelho diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz assim, assim como vocês receberam Cristo, ou seja, pela graça, assim vocês devem viver o seu dia a dia, assim vocês devem andar nele, pela graça, na dependência dele. Meu Deus. O Evangelho prega que a salvação é pela graça. O Evangelho prega que nós devemos amar uns aos outros. A religião diz, ame o seu próximo. O Evangelho não diz, ame o seu próximo. Amar o próximo é amar o filho, a filha, o tio, a tia, o amigo, aquele que está próximo. Não, 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 não. O Evangelho diz, ame uns aos outros. Pastor, aquele cara naquela religião, queimando incenso, fazendo aqueles rituais, ele eu devo amar também? Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Sem exceção de pessoas. O Evangelho prega a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Aliás, o nascimento virginal de Jesus. A Virgem Maria concebeu Jesus. Prega que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi glorificado, que Ele está sentado à direita do Pai e que brevemente Ele voltará. Isso é Evangelho, amados. Somos declarados justos pela fé, por crermos em Jesus, por crermos na obra de Jesus. É isso que nos salva. É isso que nos abençoa, é isso que nos dá uma vida abundante, é isso que nos dá segurança, é isso que nos dá uma vida triunfante. Crer em Cristo. Essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo Jesus, a esperança da glória. Só isso, amados. Mas depois, como eu disse, que a religião entrou no cristianismo, e o cristianismo passou a ser também conhecido como religião, que foi aceita como oficial no Império Romano. Veio essa mistura, ou seja, passaram a crer na mensagem de Jesus Cristo e também em dogmas, em tradições, em costumes, como não toques, não manuseie, guarde o sábado, festas, lua nova, caridades para a salvação. Passaram a crer na religião judaica. Se eu colocar o kippah e orar a Deus, eu serei mais abençoado. Se eu colocar o talite, eu senti um fogo, glória. Irmãos, com todo amor no meu coração, com todo carinho. Com todo carinho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, irmão. Não tem nada a ver com o Evangelho. São práticas de uma cultura judaica, de uma religião judaica. Vocês lembram que a mulher samaritana, ela chega para Jesus e diz, vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Nós samaritanos dizemos que temos que adorar aqui nesse monte, no Gerezim. Você é um profeta, então aonde é que se adora de verdade? Aí Jesus diz, mulher, homens, gente de toda a terra, me ouçam. Vem a hora, e já chegou, que não é nem Jerusalém, não é nem nesse monte, mas o Pai procura os adoradores que nasceram de novo, nasceram do Espírito, porque adora-se em Espírito e em verdade aquele que nasce de novo. Com isso Jesus diz, Deus ele não é geográfico. Como os deuses gregos que você tem que ir no templo para adorar eles.
levar suas oferendas a eles. Não. A religião judaica tem um templo. A religião dos samaritanos tem um templo. Tem uma peregrinação. Uma vez na vida você tem que ir até aquela pedra. Mas a fé cristã não. O evangelho não. Essa mistura, então, passou a ser chamada de religião cristã. Quer ver uma coisa? A obediência à lei de Deus é um pensamento da religião judaica. É um pensamento da lei judaica. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Querido, se é novo. Deixa o velho para lá. Que vos ameis uns aos outros. E nisso se resume todos os mandamentos. Este é o mandamento, amor. Amar uns aos outros. Dar algo para Deus, para ser abençoado por Ele, é um pensamento dos romanos. Os romanos que faziam as suas oferendas. Os romanos que arriavam os seus despachos das esquinas. Os romanos que sacrificavam os seus animais para aplacar a ira dos seus deuses. Então, oferecer algo para Deus para ser amado, para ser abençoado, queridos, isso não é o pensamento do Evangelho. Não é. O pensamento de que a fé é essencialmente lógica, controlada pela mente humana, controlada pela razão. Isso é importado da filosofia grega. Esse humanismo, o homem no centro. Eu determino que Deus me abençoe. Isso é pensamento grego. Eu estou evoluindo. Isso é pensamento grego. Os gregos tinham deuses, semideuses, quase deuses, um pouquinho de Deus. Ele tinha tudo isso. Xenofontes, um historiador e um filósofo grego, diz que quando Paulo esteve em Atenas, tinha perto de 27 mil estátuas na cidade de Atenas, de deuses e semideuses. Você pode imaginar isso? O cristianismo dos nossos dias tem muito dessa mistura. Passou a ser uma religião. O que muitos cristãos creem não está na mensagem do Evangelho que Jesus Cristo pregou e deixou para nós. Agora que estamos situados na historicidade da religião cristã, podemos entender melhor a mensagem de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo veio nos salvar e também nos colocar em uma posição de mais absoluta, plena, total, radical liberdade. Libertação de meios e de construções das religiões da terra, que quer nos escravizar com pensamentos, amados. Por isso, existem muitos pastores atribuindo a Deus coisas que Deus jamais faria. Alguns dizem, Deus está irado com a nação brasileira. Ele está pesando a mão. Este pensamento é um pensamento importado do paganismo. Pastor, irmão, você que está pensando isso é um pensamento pagão, não é um pensamento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se liberte disso, saia daí. Por isso existem muitas pessoas que passaram por igrejas e que hoje não estão mais nelas, estão afastadas com um sentimento de culpa, um sentimento de derrota, um sentimento de insignificância, até mesmo um sentimento de revolta contra esse Deus que na verdade não é o Deus que enviou Jesus, é o Deus que as igrejas fabricaram e pregaram para essas pessoas. É um Deus pagão qualquer, menos o Pai da Glória. Menos Ele. Eles não querem, estão revoltados. Porque foi apresentado a essas pessoas um Deus que esmaga aqueles que erram. Amados, pense. Você está ensinando o seu filho a andar de bicicleta. Ele tem 5 anos, 7 anos, não sei. Está ensinando. Aí você solta a bicicleta e ele cai.
Aí você vai lá, ó filho, faça assim, faça assim, faça assim. Filha, preste atenção. Aí você ensina mais uma vez. A terceira vez ele cai. Aí dali a pouco você vai lá e dá um tapa na orelha da criança. Seu vagabundo imprestável, não consegue nem aprender a andar de bicicleta. Você, papai, você, mamãe, faria isso com seu filho? Não, claro que não. E por que nós aceitamos que Deus faz isso conosco? Oh, Jesus. O Deus que nós servimos é o Deus que nos amou a ponto de nos substituir na cruz, colocando o Filho dele no nosso lugar. Religião é toda ideia concebida de que se eu fizer assim e assim, eu me aproximo de Deus e posso receber bênçãos dele. Isso é religião. Isso é religião. Mas pastor, eu aprendi que se eu fizer uma campanha, não sei o que, Deus vai me abençoar. Se eu comprar rosa ungida, eu sou do tempo da rosa ungida, eu não acompanho mais esse pessoal por aí, não assisto, não tenho tempo para isso. A minha mente não é depósito de lixo, os meus ouvidos não são latrinas, então eu não fico ouvindo essas coisas. Mas antigamente eu até ouvia, e se você levar a rosa ungida, o sal bento, o não sei o que, a água de Jerusalém, o que tem gente que já vendeu água de Jerusalém nesse Brasilzão afora, o Rio Jordão teria secado. São trapaceiros, são mentirosos, fazendo de vocês comércio, diz a Bíblia. O Evangelho de Cristo Jesus fala o contrário. Diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne. Gente como a gente, se identificou conosco, tornando-se humano como nós somos humanos. E a Bíblia Sagrada ainda diz que nós estávamos mortos no meio de transgressões, delitos e pecados. Miséria, chaga espiritual, tudo cheio de pus, purulento espiritualmente, uma desgraça, fédido, mal cheiroso. A Bíblia diz que nós estamos desse jeito quando Ele decidiu escolher nos salvar. Nós estávamos em estado de miséria, de putrefação, mortos em delitos e pecados, diz a Bíblia em Efésios. Ou seja, a religião diz que nós vamos até Deus, que nós nos ligamos a Deus. Religião é religare, ligar a Deus. O Evangelho diz que Deus veio até nós, para que Ele se ligasse a nós. Ele se tornou como um de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada é muito clara em dizer que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único Salvador. E que a salvação é individual e nos liberta de qualquer corrente opressora. Jesus Cristo veio nos salvar também e nos colocar em uma posição de plena, absoluta liberdade existencial. Você levanta pela manhã na segunda-feira e você é livre em Cristo. Você vai deitar na segunda-feira, você chega na sua cama e você é livre em Cristo para descansar. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Para você não é mais um dia sagrado, para você todos os dias são sagrados. Uau! Ele nos libertou de qualquer mal, de qualquer corrente. Ele veio nos salvar, Jesus veio nos salvar e também nos colocar em uma posição de plena liberdade. Livres do domínio do pecado. Livres do domínio do pecado. Pastor, eu tenho medo de pregar essa mensagem da graça, do amor de Deus, porque as pessoas então, elas se veem livres, elas vão pecar. Eu fico pensando, a pessoa está na miséria do pecado, na angústia, na mais absoluta ausência de paz. Ela está tentando sobreviver. Ela acorda com medo, ela vive com medo, ela dorme com medo, ela
dorme angustiado, acorda angustiado, caminha angustiado, trabalha angustiado, estuda angustiado. Agora vem a salvação e a coloca num lugar de plena paz, segurança. E agora essa pessoa, então, ela quer voltar para essa vida de miséria? Quer voltar para o pecado? Não faz sentido. Jesus Cristo veio nos colocar numa posição de liberdade. Livres do domínio do pecado, livres da influência das trevas, livres do domínio do medo, livres do domínio da escassez, da falta. Livres do domínio de homens que querem se assenhorar de nós, ser nossos donos. Livres, livres. Vejamos como a obra salvadora de Cristo Jesus é muito ampla. Jesus Cristo nos salvou para Ele e também por isso Ele cuida de nós. Ou seja, Ele nos salvou e juntamente com a salvação existe uma atribuição na salvação de proteção e provisão, dadas a nós pelo Pai. Vejamos algo sobre o cuidado de Deus, que é assim, impressionante, oposto a algumas vozes. O apóstolo Paulo escreve sobre uma experiência que ele teve com a igreja da cidade de Filipe. Essa igreja dos filipenses fez uma generosa oferta, uma generosa contribuição para o apóstolo Paulo. E ele escreve essas palavras a esses irmãos em Cristo Jesus. Olha Filipenses 4,18. Diz assim: recebi tudo. O que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Perceba aqui, recebi tudo, o que tenho é mais suficiente, estou amplamente suprido. É a mesma coisa, ele repete a mesma coisa 3 vezes. Ele diz: agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Não é um sacrifício para Deus. Vamos pensar aqui, por gentileza. Veja bem que o apóstolo Paulo está dizendo que a atitude desses cristãos da cidade de Filipe tem um efeito horizontal, benefícios horizontais, e não vertical, não benefícios verticais. Ou seja, a contribuição dos crentes de Filipos é um sacrifício aceitável e agradável a Deus, é uma oferta de aroma suave, não porque eles fizeram um sacrifício para Deus, mas eles fizeram para um irmão em Cristo que é o apóstolo Paulo. Essa oferta é um ato de amor, é um ato de importar-se, é um ato de cuidado, é um ato de corpo, de conexão, de juntas e ligaduras. Essa oferta deles para Paulo agradou muito a Deus, pois quando cuidamos uns dos outros, nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo diz: o que vocês fizeram agradou a Deus. Vocês não fizeram um sacrifício para Deus. Não. Vocês me abençoaram. E Deus recebeu esse gesto de amor, essa comunhão, esse compartilhar, esse importar, esse interesse amoroso, despretensioso, desconectado de qualquer recompensa. Isso que vocês fizeram agradou a Deus. Olha o versículo 19. Ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo diz assim: isso mexeu tanto com Deus. Quando você ama o seu irmão, quando você ama os outros, quando você se importa, quando você cuida, isso mexe com Deus. E Deus levanta você como um canal, como um veículo. Ele deposita em você e você deposita nos outros. Ele deposita em você e você deposita nos outros. Foi isso que Deus faz. O meu Deus suprirá. O apóstolo Paulo revela a mente de Deus Pai.
Ele diz que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Como é que Deus faz isso? Pergunta para mim aí na sua casa. Como? Como? Deus abençoa pessoas através de pessoas. Deus disse a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, Abraão, eu estou levantando você para abençoar pessoas. E esse suprir não é de acordo com o que merecemos. Não. Mas sim de acordo com o que Deus liberalmente quer nos dar. Ele supre as nossas necessidades, não pelo que merecemos. Não. Mas por aquilo que Ele decide, escolhe liberalmente nos dar. Deus nos dá baseado nas gloriosas riquezas de Cristo Jesus, diz o texto. De acordo com a salvação dada a nós por Cristo Jesus, diz o texto. Sempre unicamente através de Cristo Jesus, aleluia. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. E esse suprir não é de acordo com o que merecemos. Não é. Me permita melhorar a compreensão desse texto. Vamos aprofundar um pouquinho aqui, que aqui tem um mistério assim, misterioso, gostoso. E isso vai ajudar você. Isso abençoa a sua vida. Deus nos supre de acordo com as riquezas que Jesus Cristo tem. É o que o texto bíblico diz. O que Ele tem nos é dado pela graça, para ficarmos supridos e abastecidos. E não de acordo com o que merecemos. Eu estou repetindo porque é importante. A religião foca o nosso mérito para recebermos algo de Deus. O Evangelho foca a obra de Jesus Cristo, foca as riquezas de Jesus Cristo para recebermos algo de Deus. Você vê a diferença? A religião foca o nosso desempenho, foca as nossas obras, foca os nossos méritos, a nossa performance. O Evangelho foca a obra de Cristo. E pela fé na obra de Cristo, nós somos supridos. Qual a diferença entre necessitar e precisar? A obra consumada de Jesus nos fez livres de necessidades e livres de precisão. Precisão aqui de precisar. Qual a diferença entre necessitar e precisar? Necessitar é não conseguir viver sem. Necessitar é quando eu não consigo viver sem. Eu não consigo viver sem o ar. Eu necessito do ar. Isso é necessitar. Precisar é querer muito uma coisa, mas é possível viver sem ela. Eu preciso de algo, mas eu consigo viver sem ela. Eu preciso de uma bicicleta, mas eu consigo viver sem uma bicicleta. Então, necessitar, eu não consigo viver sem. Precisar, eu quero muito, mas eu consigo viver sem. A Bíblia Sagrada diz que Deus supre todas as nossas necessidades. Aquilo que nós não conseguimos viver sem. Oh, meu Deus, coisa boa. Isso significa que Deus, através de Cristo Jesus, já supriu as nossas necessidades. Tudo aquilo que é necessário, que era necessário, Ele já supriu, Ele já deu. Tudo aquilo que não conseguimos viver sem, pela obra de Cristo Jesus, Deus Pai já nos deu. Por isso, no que se refere a necessidades, eu não oro pedindo. Agora sim. Se é uma necessidade, eu não oro pedindo. Por quê? Porque Ele já supriu, Ele já deu. Se é uma necessidade, eu oro agradecendo. Eu digo, Pai, obrigado. Pai, obrigado. Eu recebo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor supre. Eu recebo. Eu recebo. Gratidão por Deus já ter suprido cada uma das minhas necessidades na obra perfeita de Cristo, na obra consumada de Jesus.
No que se refere a precisar, ou seja, algo que eu gostaria de ter, mas consigo viver sem, no que se refere a precisar, aí eu oro pedindo. Pai, eu preciso de um negócio aqui. Pai, eu preciso de uma bicicleta. Pai, eu quero receber uma bicicleta. Pai, eu quero essa bicicleta. Pai, estou grávido de uma bicicleta. Pai, eu vejo uma bicicleta. Pai, eu me vejo andando numa bicicleta. Você ora pedindo o que você precisa, e você ora agradecendo o que você necessita. Porque a necessidade Ele já supriu. O que você precisa, Ele pode suprir. Então, eu oro pedindo algumas coisas que eu preciso, e oro agradecendo o que necessito. Agradecer aqui é no sentido de apropriar-se. Você está entendendo a maravilhosa obra de Jesus Cristo por nós? Meu Deus! E Deus nos deu tudo o que necessitamos, e também nos dá o que precisamos. Por que Ele nos dá o que precisamos? Se eu posso viver sem isso? Porque Ele é um Pai amoroso. O apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja de Filipe: tenho mais do que necessito, estou também tendo acesso a algumas coisas que não são essenciais, mas eu queria tê-las, agora eu tenho também as coisas que eu precisava, mais do que somente as coisas que eu necessitava. Irmãos, quando compreendemos o Evangelho de Cristo Jesus, isso muda a nossa essência de ser. A nossa nova natureza é uma natureza nova. Mudamos como pensamos, deixamos os pensamentos religiosos e passamos a pensar o Evangelho, e passamos a pensar com a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo, não a mente da religião. Portanto, Jesus Cristo veio salvar. Isso também significa que Ele veio suprir cada necessidade. E Ele também é capaz de suprir tudo o que precisamos. Suprir mesmo aquilo que não é essencial para nós. Mas como um carinho, como uma expressão de cuidado, de zelo, de consolo, de importar-se dEle. Ele também dá aquilo que precisamos. Uau, 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 uau. Amados, pela graça de Deus, eu estou me esforçando aqui. Para revelar para você quem Jesus é. Quem o nosso Pai Celestial é. A palavra suprir na língua grega significa tornar cheio, completo, preenchido até o máximo, fazer abundar, ter em abundância, estar plenamente abastecido, preencher até o topo, assim que nada falta para suprir. O apóstolo Paulo declara que, assim como a igreja dos Filipenses tinha feito abundar através das suas ofertas, e ele estava plenamente abastecido ao ponto de nada lhe faltar, não faltava nem o que ele necessitava e nem o que ele precisava. Semelhantemente, Deus Pai, por causa da obra salvadora de Cristo Jesus, também estava suprindo cada necessidade de cada um daqueles irmãos amados da igreja de Filipe. E essa verdade se aplica também a cada um de nós. Amados, o acesso a essa provisão se dá pela fé. Se dá pela fé. A fé opera quando o nosso espírito diz sim e diz amém à palavra de Deus. A fé não é gerada na mente humana, na compreensão religiosa, filosófica, ideológica. Não! A fé ganha vida no espírito humano, aquele que nasceu de novo. Pois com o espírito se crê para a justiça, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia! O que eu estou dizendo é que a salvação é pela fé na obra perfeita de Cristo Jesus. E isso é a graça de Deus em ação, salvando-nos para a liberdade. E o acesso ao suprimento de todas as necessidades da vida se dá pela fé na graça de Deus. Todas as necessidades.
tudo que precisamos. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom